Conjunções conclusivas. Agora vamos falar das conclusivas. O que eu preciso saber com as conclusivas? O que vai cair? Qual é o bicho que pode pegar com as conjunções conclusivas? O que complica em prova? Então vamos lá, vamos primeiro entender o que elas indicam, o valor semântico que elas indicam. Conjunções conclusivas são aquelas que ligam à anterior uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. Primeira coisa que eu quero que você marque é isso aqui, ó, conclusão ou consequência. Isso é tudo. Esse ou aqui, ó, depois de resolver tantas questões do ou, você já está desconfiado do ou, né? Você já está desconfiado do ou. Esse ou aí, na verdade, ele não é exclusão. Não é exclusão esse ou. Conclusão aí é sinônimo de consequência. Olha como o ou é cruel. Então, esqueça o ou. Foco aqui, ó. O que você tem que saber das conclusivas? As conclusivas expressam valor semântico de conclusão. Conclusão, nas provas de concursos, é o mesmo que consequência. Então, você vai ver bancas de alto nível, como o Sebrasp, por exemplo, pegando uma conjunção, portanto, por isso, e perguntando se ela indica a consequência. Você está entendendo o que eu quero dizer? Essas conjunções, elas são chamadas de conclusivas. Mas não é problema se a banca disser em prova: ah, elas trazem ideia de consequência. Isso não é problema, isso está certo. Aí o outro lá vai dizer: não, não é consequência, é conclusão. Aí você vai dizer: conclusão, semanticamente, é igual a consequência. O sentido é o mesmo. Ficou claro? Então, vem. A lista das conclusivas está aqui. Então, essa lista é a básica. Depois eu vou falar em lista, eu vou rir, porque eu vou me lembrar do que a gente falou das listas. Ó, essa é a lista básica das conclusivas. Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Então, essas você tem que decorar. Essas aí são o mínimo. Você colocar na cabeceira e tá em dia com elas. Porque são as mais comuns, tudo bem? Dessa lista conclusivas, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, aí você decora como você achar melhor. Você pode, tem musiquinha, se você for ao YouTube, há vários colegas meus que gravaram músicas para o aluno memorizar as conjunções. É que eu não consigo, eu sou muito ruim para isso. Você nem vai querer mais ter aula comigo se eu começar a cantar. Mas para quem tem dificuldade de memorização, existem várias opções aí de memorização. O fato é que você tem que decorar. Eu sou daquelas que decoram a moda antiga. A musiquinha para mim me distrai. Eu coloco mesmo a lista e fico com ela, entendeu? Fico ouvindo lá, memorizo, mas tem que decorar essas listas, tá? Então, ó, logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, são conjunções conclusivas. Atenção ao pois. Atenção ao pois. No final depois que eu falar das subordinativas, a gente vai pegar essas conjunções que podem ter mais de um valor semântico, tá? O pois é uma delas, que pode ter mais de um valor semântico. O pois, depois não preciso nem colocar aqui, que eu já fiz um esquema para você aqui, ó. O pois só vai conclusivo se vier deslocado na frase. Eu ia fazer um esquema aqui, mas eu não preciso fazer, porque eu já coloquei aqui para você. Ó, o que é pois deslocado? Então, vou repetir, ó. O pois será conclusivo se vier deslocado. O que é deslocado? Deslocado significa o seguinte: ele pode estar intercalado ou ele pode estar ao final da frase. Isso é deslocado. Entendeu? Tá? Posso ir? Então, olha aqui. Intercalado. O que é o intercalado? Adriana, eu não entendo esse negócio de deslocado. O que é deslocado? Deslocado significa que ele saiu da posição dele padrão. Então, qual seria a posição padrão? Primeiro você tem que entender o que é posição padrão. Posição padrão é antes do verbo.
Escreva isso daí para você entender isso, ó. Essa é a posição padrão. A posição padrão da conjunção é aquela no início da oração, antes do verbo. Posição padrão no início da oração. Ou seja, antes do verbo. Isso que você precisa entender. Isso seria o padrão. Então, deslocado é diferente de posição padrão. Posição padrão seria essa aqui, ó, antes do verbo. Se o pois estivesse aqui, antes do verbo, ele não seria conclusivo. O pois só é conclusivo quando vem deslocado. Deslocado, ou seja, ele saiu do padrão. Ele pode estar intercalado. O que é intercalado? Intercalado é quando vem depois do verbo, entre vírgulas. Intercalado é fácil você entender, ó. Entre. E ele pode vir no final do período. Olha o exemplo. Ele estudou muito, passou no concurso pois. Então, Adriana, posso afirmar que o pois deslocado será sempre conclusivo? Pode. Tá. O que não pode é ficar dizendo que ele vai estar sempre entre vírgulas, que eu já ouvi muita gente repetir, e isso é confusão certa em prova. Nada de dizer, mas sempre que ele estiver entre vírgulas ele está deslocado? Não. Não, porque ele pode estar entre vírgulas e não estar deslocado. Isso você vai ver nas questões comigo. O que você tem que saber é o seguinte, toda vez que ele estiver deslocado, ele será conclusivo. Agora, ele pode estar entre vírgulas e não estar deslocado. Toda vez que ele estiver deslocado, ele será conclusivo. O que é deslocado? Deslocado é quando ele não inicia a oração, ele não está no início da oração. Ele pode estar intercalado, aí sim, entre vírgulas, e ele pode estar no final do período, e aí vai ser uma vírgula e um ponto. Nos dois casos, sempre que ele estiver deslocado, ele será conclusivo. Tá claro isso para você? Sempre deslocado, sempre conclusivo. Então, essa é a lista das conjunções conclusivas. Então, vem comigo, ó. Ele estava bem preparado para o teste, portanto, não ficou nervoso. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Essa vírgula está errada. Erro de digitação, tá bom? A vírgula é antes da conjunção. Corrija para mim, por favor. Então, ó, esse por... Adriana, por que não podem ser duas vírgulas? Porque ele não está deslocado. As vírgulas, elas marcariam o deslocamento da conjunção, mas ela não está deslocada. Essa conjunção está antes do verbo, tá bom? Foi erro de digitação mesmo, tá? Então, corrija aí para mim. Então, você vai estudar depois isso comigo em pontuação. É sempre uma vírgula antes, a não ser que esteja deslocada, aí vão ser duas, tá bom? Beleza. Importante é isso aí, ó. Então, o que eu tenho que saber das conclusivas? Agora, organize a sua mente para a gente poder entrar nas questões. Tá? Então, agora a gente vai para as questões. Então, vem comigo, organize sua mente. Quantas coisas eu tenho que saber das conclusivas? Veja se você entendeu tudo que é importante. Quantas coisas eu tenho que saber? Duas. Duas coisas você tem que saber das conclusivas. Primeira, conclusão é igual a consequência. Então, se te perguntarem, se trouxerem lá na prova um valor semântico, uma conjunção conclusiva, e perguntarem se ela indica consequência, tá certo. Conclusão é igual a consequência. Segunda coisa que você tem que saber é o pois conclusivo. Por quê? Porque o pois pode ser outras coisas, você vai ver já já. Ele pode ser explicativo, ele pode ser causal, isso a gente vai ver depois. Então, o pois conclusivo é a segunda coisa que você tem que saber. O pois conclusivo é sempre deslocado. Deslocado quer dizer que ele não está iniciando a oração, ou seja, ele não está antes do verbo. Ele não vem antes do verbo. O pois deslocado significa que ele está intercalado na oração, ou seja, ele não está no início da oração, ele está intercalado ou no final. São essas as duas coisas só que você tem que saber das conclusivas. Tudo bem? Então, vamos embora às questões. Questão 19. Questão 19, VUNESP, a banca diz: considerando-se o contexto em que está empregada a conjunção destacada no último parágrafo em espera-se assim que a maior parte dos ministros, blá, 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 conclui-se corretamente que expressa sentido de... Então, vem comigo, a banca quer o sentido do assim. Logo, portanto, por conseguinte, assim. Esse assim é igual a portanto.
Espera-se assim, espera-se, portanto. Resposta, letra E, conclusão. Tudo bem? Tá comigo, né? Isso. Bora que a gente vai num crescente. Quando terminar a bateria de questões, presta atenção, a gente está indo das mais... Eu organizei essas questões aí, das mais simples às mais difíceis. Se você acertar as primeiras e errar as últimas, é o esperado. O que não é esperado é você errar as primeiras. Entendeu? Só para você ver como é que você tá, para você dar uma olhada aí na sua vida, tá? Então, ó, eu tô começando da 19. A 19, eu vou num crescente. Em todas as conjunções, eu tô indo num crescente. O esperado é que você só erre as últimas. Se começar errando, ferrou. É porque você perdeu a coordenação motora total. Não é para perder a coordenação motora ainda. Questão 20. Questão 20, VUNESP. A banca diz, em cada quadrinho, a conjunção logo estabelece entre as duas orações existentes relação de. Então, vem comigo, ó. Penso, logo existo. Compro, logo existo. Bato, logo existo. Palhaçada, que preconceito. Preconceito isso daqui, hein? Amo, logo existo. Então, a banca quer a relação de, logo, portanto, por conseguinte, assim. Resposta letra E, conclusão. Tudo bem? Foi. Tudo bem, Adriana, eu ainda tô bem. Eu tô bem, tô acertando, Adriana. Beleza, é isso que se espera. Adriana, quando é que eu posso errar? Vou te avisar. Vamos lá, vou te avisar na hora que você puder errar. 21, FGV. Adriana, posso errar? Ainda não. Trecho, a banca traz um trecho. Maioria crescente dos brasileiros, portanto, terá nascido ou se tornado adulta na vigência do regime democrático. Ao colocar o conectivo portanto, o autor do texto quer mostrar que todo esse período funciona como uma, portanto, quando é FGV você até desconfia, né? Que estranho. Tá fácil assim? Sim. Resposta, letra A. Tudo bem? Essa aí foi feita para o cara que decorou. Decorou, beleza, conclusão, não vai errar, tá bom? Tá, vamos embora mais. 22, VUNESP. Assinale a alternativa em que a seguinte passagem... Então, vamos lá, vamos à passagem. Mas o vento foi mais ágil e o papel se perdeu. Está reescrita com o acréscimo de um termo que estabelece uma relação de conclusão, vírgula, consequência. Olha a VUNESP falando aquilo que a gente já aprendeu. Beleza, conclusão, consequência, quem é que indica isso? É a conjunção conclusiva. Então, a banca quer que você acrescente uma conjunção que indique conclusão, consequência, Resposta, letra B. Tudo bem? Galera que está assistindo ao vivo, assim que eu terminar de resolver as questões, eu respondo as dúvidas de vírgula, que não é assunto de hoje, mas eu posso responder, pode ajudar. Olhe para as questões primeiro, depois eu falo das vírgulas, tá bom? Depois. Vem comigo, aproveite as questões. Então, beleza, foi. Ó, então, o assim, por que a resposta é letra B? Assim, portanto, por isso, né? São conjunções conclusivas. As outras eram adversativas, ó, contudo, todavia, entretanto e porém. Todas as outras eram adversativas. Tranquilo, tudo bem? Foi. 23. Aqui, vamos ver, FCC é sempre um pouco mais difícil, mas vamos ver se essa é difícil. E sinto a branca tão pegada, e a banca traz um trecho que traz um porquê. Aí ela diz, caso se queira dar o sentido de conclusão ao trecho destacado acima, a conjunção porquê deverá ser substituída por. Então, veja, a banca já avisou, havia um porquê explicativo, ela quer que você dê ao trecho um sentido de conclusão. Ah, não é difícil não, é só procurar aí uma conjunção que seja conclusiva. Resposta, letra D.
Tudo bem, tranquilo. Bora mais. 24. Aqui a banca diz. Agora, olhe para mim. As questões 24 e 25, se você errar, tá tudo bem. Se você acertar, comemore. Elas são mais difíceis. Então, vem. 24. Assinale a alternativa que apresenta o conectivo adequado para relacionar semanticamente as frases. É daquelas questões que você já fez comigo, em que a banca traz 2 períodos e você precisa relacioná-los semanticamente, ou seja, você precisa ver o sentido que há entre eles. Por que que é mais difícil isso? Porque você tem que resumir o que vem no primeiro, resumir o que vem no segundo e achar a relação lógica. Então, vem comigo, vamos ler o que está no primeiro. Ó. As empresas não podem ignorar esse protesto público. Então, ele está falando de empresas que não podem ignorar um protesto. Agora, vamos ver a outra. Muitas indústrias estão elaborando planos para eliminar os plásticos de uso único. Então, veja, indústrias, que está ligado lá a empresas, estão elaborando planos para eliminar os plásticos, ou seja, então antes, no primeiro período ele está falando de um protesto, que eles não podem ser ignorados. E no segundo período ele está falando de que as indústrias, que está dentro de empresas ali, que ele tinha dito anteriormente, estão elaborando planos para eliminar os plásticos. Então, veja lá, o fato de haver protestos faz com que as indústrias já estejam procurando planos. O fato de faz com que, repita comigo, há uma relação de. O fato de faz com que. Isso é uma relação lógica de causa e efeito. Causa e consequência. Consequência é o mesmo que conclusão, não é? Então, ó, o fato de as empresas não poderem ignorar esse protesto, o fato de haver um protesto, faz com que indústrias já estejam elaborando planos para eliminar os plásticos. O fato de faz com que era só ver que havia uma relação lógica de causa e consequência. Esse segundo período é a consequência do primeiro, é a consequência conclusão. Resposta, letra A. Presta atenção, por que não é a B? Cuidado, olhe para mim. Aqui você ainda é feliz porque eu estou resolvendo as questões por blocos. Você está estudando as conclusivas, era fácil achar a letra A. Você está estudando comigo, concorda? Ó, Adriana, você está me ensinando as conjunções conclusivas. A resposta é a letra A, que é conclusiva. Beleza, na hora da prova não vem desse jeito. Então, por que não foi a B? Na hora, muita gente teve dúvida na B. Olha aqui, na B. Por que não é a B? Qual é a diferença entre A e B? Importante você saber o seguinte. As empresas não podem ignorar esse protesto, ó, ou seja, há um protesto. Isso é a causa para as indústrias já estarem elaborando planos para reagirem a isso. Isso é a consequência. Onde é que você vai ter que colocar a conjunção? Onde vai entrar a conjunção? Porque essa conjunção vai entrar no lugar aqui, né? Onde ela vai entrar? Ó, olha o enunciado. Assinale a alternativa que apresenta o conectivo adequado para relacionar as frases. Toda vez que a banca fala isso, o conectivo vai entrar aqui no meio, entre um período e outro. Se o conectivo entrasse aqui, se ele entrasse aqui, aí ele seria causal, porque ele estaria ensinando a causa. Entendeu o que eu estou falando? Toda vez, essa é uma dica prática que eu queria que você já anotasse aí, para quando for resolver a questão sozinho. Toda vez que a banca trouxer 2 trechos e quiser que você os relacione por conectivo, o conectivo que você vai colocar ali vai ser no meio e você sempre vai olhar para a oração que vem depois dele. O que vem depois não é a consequência, você sempre vai olhar para a oração que vem depois. O que vem depois é a consequência, então vai ter que ser uma conjunção conclusiva, porque é a consequência que ela indica. Que está entrando no meio, vai iniciar a consequência. Se vai iniciar a consequência, não pode ser o porquê, porque o porquê iniciaria a causa. Entendeu? Isso é muito top. Então, ele vai entrar no meio
Isso aqui é a consequência, é a conclusão. Resposta letra A, tá bom? Bora mais, ó. Agora a pior de todas. 25. Pior de todas. Sinta a primeira questão. Olha o que a banca faz. Ela traz um trecho e diz: os termos iniciais da frase de Sócrates, pois bem, têm o valor de... A banca é muito ruim. Explicação, conclusão, consequência. Você vai ter que escolher. FGV faz muito isso. Às vezes, ela vai te dar 2 ou 3 opções muito boas, mas você vai escolher, você vai ter que decidir. E aí? Adriana, cadê o texto? O texto é só isso, ele começava com esse pois bem. Não havia nada antes, é um pensamento de Sócrates. Então a banca quer saber qual é o valor semântico desse, qual é o valor do pois bem. Adriana, e agora, como é que eu faço? Você sempre que tiver que classificar a conjunção, não esqueça esse mantra. É um mantra que você vai ficar repetindo comigo desde agora. Repita, repita. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Repita comigo. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Então, toda vez que eu quiser... Foi assim em preposição. Toda vez que eu quiser saber o valor da conjunção, eu vou olhar para o que veio depois. O que vem depois é o quê? A explicação? O que vem depois é a conclusão ou é a consequência de alguma coisa, de alguma causa? Então, vem comigo, ó. Pois bem, é hora de ir. Então, eu vou ter que olhar para o que vem depois, você entendeu? O que vem depois? Ó, até porque não veio nada antes. Então, você não vai perder a coordenação motora aqui mesmo. É hora de ir. Eu para morrer e vós para viver. Então, Sócrates, no momento de sua morte, falou, pois bem, é hora de ir. Aí o outro lá disse, explicação, porque o pois explica. Ele não está deslocado. Se ele não está deslocado, o outro lá disse, se não está deslocado, então não pode ser conclusão, porque o pois conclusivo é sempre deslocado. Tá, mas ele não falou pois, ele falou pois bem. Ele está falando da expressão, pois bem, está falando do valor dela. Nesse momento, não é para ficar decorando regrinha de vírgula. Por isso que eu te digo que esse negócio de vírgula não resolve nada. O que eu vou ver é o sentido. Ó, pois bem, é hora de ir. Pô, ele está dizendo que vai. Adriana, isso é explicação? Não. Hora de ir não está explicando nada. É consequência? Não. Qual é a causa? Não, consequência só existe se houver causa. Então, ele está o quê? Ele vai morrer. Então, ele está concluindo. Resposta, letra B. Entendeu? Demais essa questão. A conjunção recebe o nome da ideia que vem depois dela. Se o que vem depois dela é a conclusão, ele está concluindo. Ele está concluindo a vida. Olha isso. Adriana, acabei de fazer uma questão de conjunção, que não era de conjunção. Era do pois bem, de Sócrates. E era o pois bem que era o final de tudo. E com aquele pois bem, ele concluía a sua vida. E se você parar para pensar, o pois bem é muito conclusivo no dia a dia, né? A gente está lá numa reunião, a gente fala, pois bem. Quando você fala pois bem, você quer concluir. Não é explicar. Você não está explicando, você está concluindo. Pois bem, então vamos lá, né? Você não faz isso? Não? Não, Adriana, eu não falo pois bem. Ah, ferrou então. Roda a vinheta e vamos embora para mais uma conjunção.